nosso Senhor Jesus, quero agradecer aos irmãos aí que estão acessando a nossa plataforma no Facebook. Você é convidado para, neste momento, ouvir uma mensagem do Evangelho do Senhor. Creio que Deus tem uma palavra poderosa para você, que está aí acessando a nossa live. Estamos aqui na nossa congregação e cremos que Deus tem uma palavra direta para o coração daqueles que clamam, que pedem, que estão querendo ouvir a voz do Senhor. Que Deus possa me usar como instrumento de Deus para falar na sua vida e na vida de todos os irmãos que estão aqui. Então, Êxodo capítulo 5, no versículo de 1 a 3, eu quero colocar o tema desta mensagem aqui, que Deus quer fazer uma festa conosco no deserto. Repita comigo assim: Deus quer fazer uma festa conosco no deserto. Deus te chama para uma festa no deserto. Olha só que tema maravilhoso. Êxodo capítulo 5, versículo de 1 a 3 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Fala comigo nesta noite. Amados, nós temos aqui, olha só, o Deus, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, falando para Moisés pedir uma autorização a Faraó para que o povo viesse a celebrar uma festa no deserto. Festa é sinônimo de quê, irmãos? Festa é sinônimo de alegria, né? É sinônimo de quê? De comunhão. Você pode ver, quando o povo está alegre, o povo faz festa. Quando o povo quer ter comunhão, quer se reunir, o povo faz uma festinha. Em qualquer lugar do mundo, o maior prazer do ser humano é festejar momentos importantes e especiais de sua vida, não é verdade? Festa, então, é sinal de regozijo, de prazer, de satisfação, de compartilhar com a família, com os amigos, momentos inesquecíveis da vida. Nós valorizamos a data, de nascimento, festa que é a festa de aniversário, festa de celebração de casamento, festejamos bodas de prata, bodas de ouro, diamantes, né? E existe variedade de festas comemorativas, como Dia dos Namorados, né? Festa, Dia das Crianças, Dia das Mães. E hoje, quantas famílias estão também comemorando, né, o Dia dos Pais? Quem não gosta de uma festa? Quem não gosta de compartilhar momentos de felicidade, momentos com os amigos, momentos com os familiares? Tudo isso são lembranças na vida.
Festejar faz parte, irmão, da natureza humana. Porque o nosso Deus também, Ele gosta de festejar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso nós gostamos de festejar. Pode ver que Satanás é o maior inimigo de Deus e dos homens. E ele usa também de festas, usa de celebrações para atrair pessoas para o caminho da perdição. Por isso o mundo está cheio de festas, né, que são invocadas a ídolos, festas a entidades, como, né, festa de Iemanjá, festa a deuses pagãos, festa de apologia às drogas, a sexo livre. Né? O diabo, ele também quer atrair o ser humano a fazer festas que desagradam a Deus. Por isso podemos citar muitas festas que abominam, né, a Deus, que é abominável, como festa de carnaval, que estimula a sensualidade, o sexo livre, celebrações de sacrifícios a ídolos, festa como a rave. Eu tenho um sobrinho meu que não sai da rave, só droga, tudo, um menino inteligente, um menino amado, mas infelizmente ele acaba participando disso. Graças a Deus, não sei se ele usa droga ou não, mas essas festas só trazem maldição. São festas que o diabo quer atrair os jovens, pessoas, para a prostituição. E nós vemos tantas outras festas espalhadas por esse mundo afora. E no livro de Êxodo, capítulo 5, Deus pede para Moisés e Arão, pedir para Faraó deixar o povo de Israel ir ao deserto para celebrar uma festa, e ali que Faraó viesse a libertar o povo daquela escravidão. Você pode ver quando a pessoa vive presa, vive trancada, sem poder festejar com a família, sem poder tirar momentos de comunhão com a família, ele vive uma vida de prisão, de cativeiro. Então Deus, olha só, Deus pediu encarecidamente, Deus pediu educadamente, através de Moisés, dizendo para Faraó deixar o povo festejar. Amados, Deus é Deus. Deus é Criador de todas as coisas. Não precisava Deus pedir nada a ninguém, quanto mais a Faraó. Mas vemos aqui nesse texto como Deus é gentil, como Deus é educado, como Deus é correto, é honesto, e como Deus vai sempre pelo caminho da legalidade, do bom senso, da cordialidade. E nós temos que aprender isso com Deus, respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós, porque o próprio Deus respeitou aquelas autoridades na terra. E quem era Faraó diante de Deus não era nada, não passava de um verme diante da grandeza de Deus. Mas nós vemos Deus respeitando as autoridades. E nós vemos aqui que, infelizmente, há um abuso de autoridade. E onde há abuso de autoridade, há a soberba, há a arrogância. Lá em Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. A Bíblia diz que Deus odeia aquele que é soberbo, aquele que é arrogante. Então, se Deus, que é Criador dos homens e de tudo, teve humildade de pedir autorização para Faraó a libertar o seu povo, quanto mais nós, amados, devemos tentar compreender o quanto é importante o princípio da submissão às nossas autoridades, aquele que está acima de nós como nossa autoridade. O homem, infelizmente, ele é soberbo, ele é arrogante, é da natureza do homem ser soberbo, ser arrogante, quando está, muitas das vezes, no comando.
Hoje, quantos noticiários nós vemos de abusos de autoridades, na verdade? Quantos casos nós vemos? Um exemplo desse caso desse desembarcador que estava passeando lá no litoral paulista, só porque é um desembarcador, jogou a multa do guarda porque não estava querendo obedecer ali o uso de uma máscara. Nós vemos pessoas arrogantes, que é a arrogância daquele homem, só porque é uma autoridade. E nós vemos agora, recentemente, no Rio de Janeiro, um jovem foi trocar um relógio, o Dia dos Pais, aí os guardas paisanos estavam fazendo segurança de shopping, foi lá com racismo, e quis ali pegar aquele jovem ali, e achando que ele era um bandido, que ele era um ladrão que estava ali roubando. Então nós temos tantos abusos de autoridade, porque às vezes a pessoa, quando ela está no poder, ela, se não tomar cuidado, ela acaba sendo arrogante. Isso acontece, infelizmente. A soberba, a arrogância faz com que muitas pessoas acham que são maiores do que as outras, quando está numa posição de superioridade. Vemos que você viu que Faraó disse a Moisés, lá em Êxodo 5:2, Faraó diz: quem é esse Senhor? Olha que arrogante, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Deus foi lá, educadamente, conversar através de Moisés e Arão para ele libertar o povo. Vemos aí um sinal de soberba e arrogância de Faraó, que achava que era um Deus, que achava que era o mais poderoso na terra, que achava que não havia ninguém acima dele, por isso sofreu várias consequências. Mas ao contrário do nosso Deus, o nosso Deus que foi até Faraó pelo caminho da legalidade, das leis humanas estabelecidas na terra, mesmo Deus ainda não estabelecendo a lei dele, porque a lei de Deus foi depois de muito tempo, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus estabeleceu a lei. Mas havia leis na terra dos homens. Deus respeitou as leis dos homens, mesmo ainda não tendo uma lei dele na terra. E nós vemos a arrogância do ser humano. Deus foi pelo caminho mais espontâneo, pelo caminho mais prudente até Faraó, para que seu plano de libertação, o plano de libertar o seu povo, fosse realizado. Mesmo o Faraó não querendo, ele teve que abrir mão e deixar o povo ir. Assim, isso nos traz, irmão, uma lição, que quando estamos em uma situação de cativeiro, de prisão, nós temos um Deus amoroso, temos um Deus educado, temos um Deus que está vendo a nossa situação, um Deus que vê a nossa vida, o nosso sofrimento, amém? Ele sabe quando alguém está fazendo maldade contra você. Deus sabe quando tem pessoas que estão sendo arrogantes com você. Deus sabe daquelas pessoas que estão nos colocando em situação de desprezo. Deus sabe quando o nosso coração está entristecido, e aí é que Deus age, nos tirando dessa situação, para nos levar a festejar em pleno deserto. Deus sabe, irmão, Deus te conhece, Deus sabe ali, conhece teu patrão, conhece teu prefeito, conhece teu presidente, teu governador. Deus conhece todas as autoridades. Deus sabe muitas das vezes quando o seu povo está sofrendo. Mas eu quero dizer aqui que Deus, Ele honra aqueles que prestam serviço a Ele, muito mais do que aqueles que prestam serviços aos homens. Deus, repita comigo, Deus honra aqueles que prestam serviço a Ele, muito mais do que aqueles que prestam serviço aos homens. Olha só, Deus, Ele honra quem presta serviço a Ele. Olha o que diz em Malaquias capítulo 1, no versículo 6 de Malaquias. Eu vou ler até o 6, 7 e 8. Profeta Malaquias diz assim: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Olha só o que Deus está dizendo através do profeta Malaquias,
ao povo, aos sacerdotes daquela época: o filho ou o pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha que situação. Os sacerdotes, eles tinham que apresentar ofertas de sacrifícios a Deus, mas eles tinham que entregar um cordeiro sem defeito, sem mancha, um novilho. Ele tinha que oferecer o melhor para Deus. Deus estava dizendo para eles aqui: o que vocês estão oferecendo para mim? Oferecendo cordeiro com defeito, oferecendo sacrifício aqui, animal cego. Olha só, o animal que não prestava mais. Aqueles sacerdotes estavam oferecendo para Deus o melhor, ele pegava para eles, e o pior eles entregavam para Deus. Olha que desonra. Aí Deus falou para ele: apresente essas ofertas ao seu governador, aproveite essas ofertas para os homens, para ver se eles vão aceitar. Olha o que Deus fala para ele. Então aqui Deus honra aqueles que prestam serviço a Ele muito mais do que aqueles que prestam serviço aos homens. E tem pessoas que dão melhor para os homens, mas para Deus não quer dar o melhor, não quer ofertar o melhor. Então quem você tem honrado mais, irmão? Aos homens ou a Deus? Vemos aqui nesse texto do profeta Malaquias, essa repreensão na vida do sacerdote. E hoje nós somos sacerdotes de Deus, sabia? Lá Pedro fala que nós somos raça eleita de Deus, sacerdotes santos. 1 Pedro, Epístola de Pedro. Então hoje nós somos os sacerdotes de Deus e precisamos oferecer o melhor para Deus das nossas vidas. Amados, os sacerdotes, eles recebiam do povo pães, o povo dava os pães, ele pegava os pães bons, novos, e ficavam para ele. Agora aqueles pães que estavam embolorados, eles queriam ofertar para Deus. Misericórdia, que maldade, que maldade. Mas isso também acontece no dia de hoje. Vou te mostrar como nós, sacerdotes de Deus, hoje também queremos oferecer o pior para Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes oferecemos o que sobra para Deus, oferecemos o melhor para os homens, e aquilo que sobra vai para o altar de Deus. Um exemplo, nesse dia dos pais, é ótimo a gente honrar o nosso pai com um belo presente. Se você puder honrar o seu pai com um belo presente. Mas quantas pessoas deixam de congregar, às vezes deixam de vir para a casa de Deus? Tudo bem, às vezes a pessoa vai honrar o pai, festejar com o pai. Se o pai mora longe, não deu tempo de vir prestar um culto a Deus, louvado seja Deus, Deus vai entender isso. Mas tem pessoas que ela vai lá prestar uma honra ao pai, na hora de honrar a Deus, ele fala: não, eu não vou lá no culto hoje não, porque eu estou aqui com meu pai, estou cansado. Então, por isso, não que não seja essencial nós honrarmos nosso pai, mas qual é a maior importância? Honrar a Deus ou honrar o homem? Mesmo sabendo que nós temos um pai que precisamos honrar, mas quem devemos honrar em primeiro lugar? A Deus ou ao homem? Às vezes nós damos o melhor presente dos nossos pais, e na hora de dar uma oferta na casa de Deus, nós damos aquilo que sobra. Essa é a realidade do ser humano. Às vezes tem pessoas
faz prestação para honrar o pai, não quer dizer que é errado isso, não. Mas nunca nós devemos honrar mais o homem do que honrar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, os sacerdotes, eles tinham isso na sua vida. E isso acontece nos dias de hoje, infelizmente. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Como assim há tempo de festejar, há tempo de honrar os homens, mas há tempo de honrar a Deus. E nós precisamos colocar em primeiro lugar a honra ao nosso Deus Todo-Poderoso. Há tempo para todas as coisas. Então não estou dizendo que é errado você ir lá e festejar uma festa de aniversário de um amigo que convidou. Mas no momento do culto, e às vezes você deixar de cultuar a Deus para ir lá e honrar um amigo, amados, eu não vejo isso como honrar a Deus em primeiro lugar. E infelizmente nós falhamos e fazemos isso. Deixamos de vir para a casa de Deus, deixamos de muitas das vezes festejar a Deus para honrar homens, para honrar pessoas. Nós fazemos isso. Eu não vejo nada de errado de pessoas festejarem a festa de aniversário. Isso é honrar o aniversariante ou a família do aniversariante. Mas deixar de cultuar, de prestar culto a Deus para ir em uma festa de aniversário, é colocar em prioridade, é agradar primeiro aos homens do que a Deus. É colocar em prioridade a honra aos homens. Então, muitas pessoas, infelizmente, só entregam suas ofertas, seus dízimos, quando dá para pagar primeiro as suas contas. Isso é honrar em primeiro lugar aos homens ou a Deus? Então, infelizmente, nós passamos por isso. Por isso, amados, nós precisamos entender, precisamos honrar primeiramente a Deus, festejar primeiramente a Deus. Precisamos honrar a Deus. Ele fica feliz por aqueles que prestam serviço a Ele, serve a Ele, mais do que aqueles que prestam serviço aos homens. Amados, Deus não compactua com a escravidão. Você pode ver que Deus viu o povo sofrendo lá na escravidão. Olha, que Êxodo, no capítulo 1, versículo 6, eu quero ler aqui para os irmãos, rapidamente aqui, Êxodo capítulo 1, e versículo 6 em diante, diz assim: faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantando um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, pelejam contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Amados, olha só aquele povo do Egito que Faraó fez com os filhos de Israel, com os hebreus. Só voltando aqui um pouco, explicando para os irmãos, que Deus, Ele chamou Abraão. Abraão estava lá na Mesopotâmia, uma terra chamada Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão e promete a Abraão que faria de Abraão uma grande nação. E falou para Abraão: Abraão, sai de onde você está, vai para uma
uma terra, que eu vou te dar uma terra boa, uma terra que você vai viver uma vida feliz, e eu vou multiplicar a tua descendência, você vai ser uma nação muito poderosa. Deus fez uma promessa a Abraão. Dali de Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, Jacó teve José. E houve um momento na vida de Jacó que lá em Canaã, onde Deus prometeu que eles teriam uma terra muito boa, a terra começou a passar por calamidade. A terra passou por um tempo de escassez. E o que aconteceu? Nesse intermédio houve uma situação que um dos filhos de Jacó foi vendido como escravo para o Egito. E o que aconteceu com esse jovem, José? Ele passou a ser governador do Egito. E quando a terra passou por escassez, lá em Canaã, toda a família teve que descer ao Egito para comprar trigo. E ali foi onde que José se revelou, que eram os irmãos dele, houve aquele tratamento naquela família, e todo o povo ali de Jacó, os filhos de Jacó, foram morar no Egito, porque ali a terra estava muito boa. Mas o que aconteceu? Passaram-se anos, passaram muitos anos, aquele povo de Deus, os hebreus, da linhagem de Abraão, foi crescendo, foi aumentando. E os egípcios começaram a ficar com medo deles, falaram: nossa, esse povo está crescendo demais, logo eles vão tomar conta do Egito aqui. Aí o que eles fizeram? Morreu José, morreu aqueles que era o governador do Egito, que ajudou muito o Egito na época que houve ali uma escassez ali da chamada vacas magras e gordas, onde José foi usado como um grande administrador. E nós vemos aquilo, a vida de José foi embora, morreu aquele faraó antigo, e o novo faraó fez o quê? Foi e escravizou o povo, e fez com que o povo virasse escravo deles ali. Olha só a situação que aconteceu com o povo de Deus, com o povo de Israel. Então, foi assim que o povo de Deus viveu muitos anos debaixo da escravidão e sofrimento do Egito. E assim acontece até os dias de hoje. Sempre o ser humano quer ser melhor e superior aos outros, e isso se resulta em arrogância. Deus, amado, não aprova o racismo. Deus não concorda com pessoas que se acham ser melhores do que as outras. Por isso surgem muitos políticos corruptos, porque só querem estar no poder para roubar, para escravizar o povo, porque acham que estão em uma posição de importância e de honra, pode fazer o que bem quer, e Deus não se agrada disso. Aqueles egípcios, aquele faraó, o que ele fez? Ele foi e usou de abuso de autoridade e escravizou o povo de Deus, porque ele se achava em uma posição de grande importância e honra. Então, eles achavam que poderia fazer o que quer, e Deus ia deixar barato isso, e Deus ia deixar para lá. Deus não se agrada disso. Então, mesmo quando uma pessoa prospera, e se dá bem na vida, se não tomar cuidado, ela passa a desprezar pessoas. Eu conheço pessoas que cresceram, prosperaram, e só por causa disso passaram a maltratar as pessoas, maltratar os amigos, por estarem por cima da carne seca. Quem de nós aqui não conheceu pessoas assim, que a pessoa era um nada, de repente cresceu e passou a ter arrogância? O poder faz isso com as pessoas. Mas, amados, os olhos de Deus, eles sabem, estão olhando, estão vendo isso. Os olhos de Deus, que são os importantes, quem são? Ele sabe quem são os importantes, ele sabe quem são os honrados. Deus sabe quem são os livres. E os livres não são aqueles que prestam serviço aos homens, mas são aqueles que prestam serviço a Deus. As pessoas importantes e honradas são aquelas que são humildes, são aquelas que são sinceras, são aquelas que são fiéis
ao nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que servem e fazem as coisas para Deus, esse também vai servir com respeito aos homens. Mas quando uma pessoa acha que não precisa de Deus, acha que ele é a última bolachinha do saco, é o bambambam, quando a pessoa ela entra nisso, ela vira soberba, e Deus odeia o soberbo. Ninguém, amados, é mais importante do que ninguém. Sabemos que existem hierarquias. Nós sabemos que nós vivemos num mundo cheio de hierarquias. E isso faz bem para o funcionamento da sociedade. É importante o respeito às autoridades, sendo que o próprio Deus mostrou que ele respeitou a autoridade ali de Faraó. Mas o fato de escravizar, o fato de humilhar o povo, por causa da sua nacionalidade, ou por causa da sua cor, por causa do poder aquisitivo, isso é viver totalmente fora dos princípios de Deus. Eu acredito que mesmo, irmãos, tendo uma militância contra a desigualdade social, contra racismo, ideologias sociais, isso não vai mudar a mente e o curso deste mundo. Porque Faraó, nos dias de hoje, aponta para Satanás. Sempre quando você olhar para o povo lá de Israel, você lembra que o povo escolhido de Deus de Israel, os hebreus, ele aponta para você hoje. Você é escolhido de Deus. Você é povo de Deus, amém? E quando você vai lá e vê o Egito e Faraó, Egito simboliza quem? Aponta para o mundo, aponta para Satanás, o Faraó deste mundo. Então, amados, presta atenção, o sistema deste mundo quer escravizar as pessoas, com trabalhos duros e árduos, a mesma coisa, o diabo quer fazer isso. Quer escravizar as pessoas a não prestarem culto a Deus, a não deixarem o povo cultuar a Deus. É isso que o adversário, o Deus desse século, quer fazer com as pessoas. Este Faraó, que é Satanás, quer fazer com as pessoas. Então, amado, militância é bom ter esses movimentos para tentar amenizar a situação das pessoas que querem usar de abuso de autoridade. Mas isso não vai resolver, porque este mundo já é maligno. O diabo está operando no sistema deste mundo, e o diabo não quer libertar ninguém da escravidão. O diabo quer levar as pessoas para a droga, para a vida mundana, profana, para aquela vida que desagrada a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quando Deus liberta, Ele também programa uma festa no deserto. Aleluia. Amado, Deus ali viu aquela arrogância daquele Faraó. Lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 31, então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, tendes dito. Aí no versículo 12, 31, quem chamou Moisés e Arão de noite foi Faraó, porque veio uma praga, depois de tantas pragas, de tanto coração duro que Faraó estava ali com arrogância, Deus teve que quebrar o coração de Faraó. E ali Faraó, o que ele fez? Ele chamou Moisés e Arão e falou para eles sair do meio do povo deles, com seus filhos, e falou para ele: vai servir ao Senhor, como tem dito. Aí no versículo 41, e aconteceu que passados os 430 anos, olha quanto tempo aquele povo ficou escravo. Passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Oh, aleluia! O povo foi liberto. Deus libertou o povo. Amado, depois de uma grande quebra de braço entre Moisés e Faraó,
depois de várias pragas lançadas no Egito, praga das moscas, praga do sangue, do satarã, foi praga para tudo quanto é lado, para quebrar a arrogância de Faraó, e ali Deus despedaçou a soberba do coração duro de Faraó. Deus dá a vitória a Moisés, Deus dá a vitória ao povo. O povo foi liberto da escravidão do Egito, que durou 430 anos. E quando eles chegaram no deserto, eles fizeram o que, amado? Depois de atravessarem lá o Mar Vermelho, eles festejaram conforme Deus queria. Fizeram uma festa no deserto. Aleluia! Amado, eu quero dizer para vocês, muitas pessoas já perderam a esperança. Olha só, 430 anos é muito tempo, não é, irmãos? Quantos séculos, quantas gerações ali. E hoje, irmãos, muitas pessoas já perderam a esperança e acham que nunca serão libertos, nunca vão festejar, vão se alegrar, que nunca vão ser felizes, que nunca vão realizar os seus sonhos. Existem pessoas presas, ainda cativas, achando que Deus não está olhando para eles. Olha, muitas pessoas já desistiram de lutar, de acreditar, de perseverar, achando que vão morrer no deserto, achando que vão morrer no Egito, achando que vão morrer na prisão de Satanás, no domínio de Satanás. Amado, tem pessoas que chegam aos 50 anos, acham que não tem mais tempo de conquista, de conquistar, de realizar os seus sonhos, de ter alegria na sua vida por causa da sua idade. Mas sabe quantos anos Moisés e Arão tinham quando foram libertos para servir a Deus e festejar? Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. Olha lá em Êxodo capítulo 7, no versículo 7. Êxodo 7, 7. Olha lá, quantos anos eles tinham? Êxodo 7, 7. E Moisés era da idade de quanto? 80 anos. E Arão, a idade de 83 anos, quando foi falar para Faraó libertar eles e o povo dele do Egito. E muitos de nós, às vezes, irmãos, chegamos numa certa idade, achamos que nós não vamos conquistar mais. Achamos que a nossa vida parou ali. Não pense assim. Pode passar anos, pode até pensar que está demorando, mas se você crer, Deus vai fazer uma festa contigo no deserto. Amém? Amém. Deus vai te levar a momentos de alegria. Festa quer dizer momentos de prazer e de alegria. Aleluia. Amém? Lembra lá na festa de Canaã, quando Jesus foi lá na festa, naquele casamento, onde ele multiplicou o vinho, a água? Por que Jesus estava ali? Por que Jesus multiplicou o vinho? O vinho é símbolo da alegria. Jesus também gosta de festa. Deus gosta de festejar. Deus quer que você, irmão, coloque os seus sonhos, seus planos de Deus. Nunca é tarde para começar. Amém? Amém. Nunca é tarde para você vencer, para ter vitória. Olha, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Arão, é também o nosso Deus. Pode passar o tempo que for, nós veremos o poder de Deus, nós vamos presenciar os milagres de Deus, nós vamos festejar a Deus em pleno deserto. Se você se encontra em uma situação de desprezo, se você se sente humilhado, se você se sente escravizado, se você não está conseguindo enxergar os milagres de Deus, nós vamos festejar a Deus em pleno deserto, amado, porque Deus está conosco. Deus, Ele vai abater o nosso inimigo. Ele sabe muitas das vezes que o nosso inimigo quer nos escravizar, quer nos envergonhar, quer nos caluniar, quer nos defamar. Mas saiba que Deus está olhando a sua causa hoje. Ele já está preparando o momento da sua vitória. Ele já está preparando as cadeiras, as festas para você festejar e celebrar a Ele.
e honrar o nome do Senhor em pleno deserto. Sim, meu Deus. Em nome de Por que em deserto? Porque Deus falou, quero testar com vocês em Canaã, que era a terra prometida. Porque festejar a Deus no lugar que está tudo bom é fácil, mas festejar a Deus no deserto, que aponta para a luta, que aponta para a servidão, que aponta para a assolação, isso não é fácil festejar. Então, amado, Deus nos chama para festejar a Ele no deserto. Mas antes de festejar a Deus no deserto, precisamos ser libertos da escravidão. E qual é essa escravidão? Qual é a escravidão lá do povo? Eles viviam uma vida chateada, achando que nunca ia ter uma liberdade de ter sua própria casa, de ter sua própria vida, de ter uma vida ali sem ser chicoteado. E hoje, qual é a escravidão da nossa vida, irmão? Muitas das vezes, a escravidão de hoje é viver uma vida, se encontrar numa situação de desprezo. Pessoas ficam vivendo uma vida de inferioridade. Ninguém gosta de mim, as pessoas me desprezam. Muitas das vezes você se sente humilhado, escravizado, envergonhado, caluniado, difamado. Amado, saiba que Deus está olhando para a sua causa. E eu creio que Deus está preparando uma vitória. Então, para nós fazermos festa em pleno deserto, precisamos ser libertos da escravidão do ódio, da escravidão da mágoa, da escravidão da inferioridade. Se nós não aprendermos a adorar a Deus no deserto, a festejar no deserto, nos momentos sombrios da vida, nos momentos de perturbação, de tribulação, se a gente não aprender a se alegrar a Deus no deserto, também nós não vamos se alegrar quando nós estivermos na terra boa, na fartura, na terra de Canaã. Por isso muitas pessoas ficam arrogantes, ficam soberbas, porque quando ela não aprende a honrar a Deus, e a perseverar com Deus, e a acreditar a Deus, e a festejar com Deus nos momentos de lutas e batalha, quando ela estiver por cima, ela não vai aprender a festejar com Deus. Ela não vai conseguir ficar no topo. Tem uma frase que diz assim, que o difícil não é você subir ao topo, é você permanecer no topo. É verdade, não é? Às vezes chegar no topo você consegue, mas permanecer lá é difícil, porque só permanece quem aprendeu lá embaixo ser humilde, ter um coração humilde, um coração igual a Deus. E eu quero dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo, você lembra lá que antes do povo fazer a festa no deserto, antes de eles serem libertos, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles tiveram que matar o cordeiro sem defeito e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta de suas casas e celebrar a Páscoa de Israel. Antes de eles serem libertos, teve que um cordeiro ser morto. E eles tiveram que ter o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. E hoje, nós também, daqui a pouco, nós vamos celebrar o quê? A ceia do Senhor. Que quer dizer a morte e a ressurreição de quem? Do cordeiro vivo, do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, isso é uma lição para você sair do deserto, para você sair da escravidão. Você precisa ter o sangue do cordeiro nos umbrais da porta do teu coração. Para você festejar a Deus nos momentos de lutas, de batalha, você precisa ser purificado de todos os seus pecados. Muitas pessoas são escravas porque ainda estão presas no ressentimento,
mágoas, ódios lá do passado, porque foram humilhadas por alguma autoridade, foram humilhadas pelo patrão, foram humilhadas às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, às vezes pelo tio, uma tia, pela alguma autoridade. Amados, para fazer festa, precisamos estar com o coração em paz, precisamos estar na posição de simplicidade, de humildade, dando graças a Deus por tudo, e mesmo que passamos por humilhações, precisamos ter fé que o nosso juiz é Deus, e é Ele que julgará a nossa causa, amém? É Ele que vai olhar para a sua causa. Quem não consegue reconhecer a proteção de Deus no deserto, também não vai conseguir festejar a Deus nos momentos de dificuldade, porque deserto aponta para lugar de luta, lugar de sequidão, lugar de escassez. Quem não faz festa no deserto não está preparado, não está aprovado, não está amadurecido na fé, não tem revelação de Deus. Pessoas que ficam desprezando, falando: Deus não está comigo, vou morrer nessa vida que eu estou vivendo. Você não está entendendo no que Deus tem para você, o que Ele quer fazer na sua vida. Você não está enxergando o verdadeiro amor de Deus, e você tem que ser humilde para reconhecer que não é só no momento que você está lá no auge é que você tem que festejar. Você tem que aprender a festejar quando você estiver numa posição de dificuldade também, porque festejar a Deus na dificuldade, isso que é adorar a Deus. Isso que é agradar a Deus de uma forma verdadeira. Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo que quem não consegue festejar a Deus no deserto não tem capacidade de liderar seus próprios problemas, não consegue conduzir o seu povo, que é seus amigos, a sua família, não consegue ajudá-los a passar também por momentos de deserto. Olha qual é a mensagem deste dia. A mensagem deste dia é louvar, é adorar, é bendizer o nome do Senhor em pleno deserto, servir a Deus com alegria, louvando ao Senhor em todo o tempo. Por isso, quando o povo saiu lá do Egito, eles passaram por aquele momento do Mar Vermelho, e o diabo Faraó tentou ainda matar, perseguir o povo, mas eles foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho, e o povo passou o Mar Vermelho a pé enxuto, porque quando Deus promete, quando Deus quer ser adorado, Deus leva o povo aonde Ele quer, e Ele será glorificado. Aleluia! E o que aconteceu ali, amado? Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20, olha o que diz assim: então Miriam, a profetisa que era irmã de Moisés e de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com dança batendo. E Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Ela deu um brado de alegria. Lá na onde? No deserto. Ela já estava em Canaã? Não. Sabe, depois daquela festa, estava todo mundo morrendo de sede, e eles foram parar num mar, aliás, num rio, que a água era amarga. Depois da noite de festa, foram lá, a água estava amarga. Aí Deus teve que usar ali Moisés para jogar uma vara lá, e a água se tornou doce. Foi conhecida as águas de mar ou de Meribá. E olha só, aqui, Êxodo 15, 2, o que Moisés disse: o Senhor é a minha força. Oh, aleluia!
O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Aleluia! Moisés ficou alegre, ficou feliz e disse: o Senhor é a minha fortaleza, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, não importa a circunstância que eu estiver passando. Olha o que diz o salmista, Salmo 81, versículo 1. Olha o que o salmista disse: exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai a Deus de Jacó. Sabe o que é jubilar? Quer dizer festejar, alegrar, fazer festa, jubilar ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto é um estatuto para Israel, uma lei para o Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho quando saíram pela terra do Egito, onde houve uma língua que não entendia. Tirei os seus ombros a carga. Olha que Deus falou: tirei os seus ombros, de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres do cesto. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Quando vocês foram para aquelas águas amargas, eu tornei as águas doces. Deus fez tudo isso em pleno deserto. Amado, não se esqueça dessa palavra. Quando você estiver vivendo um momento de luta, um momento de sequidão, um momento de deserto, seja humilde, não seja arrogante como o Faraó. Seja humilde e fala: Senhor, eu preciso do Senhor, me leva, Senhor, para festejar neste momento de deserto da minha vida. E quando você for festejar no momento de deserto, no mesmo tempo você está sendo livre de uma escravidão, de uma arrogância, de tudo aquilo que te prende num lugar onde não há crescimento. Amém, amado? Então eu quero agradecer a Deus aqui e louvar a Deus, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor conhece a sua vida mais do que todo mundo, mais do que qualquer pessoa. Deus sabe do seu sofrimento e Deus quer te ajudar, e Deus quer fazer você festejar para Ele neste momento de, às vezes, tristeza, de agonia, de infelicidade que você possa estar passando. No nome de Jesus. Coloque-se em pé, vamos. Eu quero chamar aqui a Macita. Vem aqui, Macita. Vamos orar pelo pão. Já está pronto? Aceita? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, meus amados irmãos que ouviram essa palavra. Eu quero dizer a vocês que no momento de tristeza, às vezes abatidos por causa de desemprego, por causa de sofrimentos emocionais, por problemas, às vezes, no relacionamento, eu quero dizer que é no deserto que Deus quer fazer uma festa para você. Fica firme, creia no Senhor, e Ele vai te livrar desse poder do inimigo, no nome de Jesus. Fica na paz.